Olá, amigos e amigas. Uma boa noite, um bom dia ou uma boa tarde, dependendo de quando você vai estar aqui me assistindo. Só precisa ficar claro que para mim é uma alegria, um prazer muito grande ter a sua audiência assistindo aqui esse programa, que a gente separa um tempo para refletir, ler, delimitar o assunto, para poder trazer uma coisa bacana para a gente conversar, refletir e visando, acrescentar e contribuir para a expansão da consciência, a fim de que a luz facilite e propicie um caminho mais plano, um caminho mais harmonizado consigo mesmo e com a vida. Então, vamos juntos nessa conversa de hoje, que na verdade estará repetindo o tema da live passada e da retrasada, onde nós temos falado sobre traição. Então, vem aqui a questão, né? Fui traída pela sobrinha. Não sei se existe segunda chance. Esse foi um comentário deixado lá e que me chamou a atenção e eu gostaria de comentar. Fui traída pela sobrinha e não sei se teria segunda chance. Quando de uma traição, uma das coisas mais importantes, sobretudo para quem foi traído e para quem ama, é necessário avaliar as circunstâncias. Pena que a maioria nesses contextos acaba se deixando levar pela emoção do momento. Pela emoção do momento. E dependendo do modo como a coisa se aqueça, tem aqueles que se separam abrupta e reativamente, e tem aqueles que, independente da razão, eles acabam dando espaço para uma segunda chance e a emenda acaba ficando pior do que o soneto. Esse tipo de traição que envolve sordidez, que aponta para uma imaturidade tal que a pessoa, justificada pelas suas próprias razões, ela simplesmente se torna cega e surda, ou seja, insensível para as possíveis repercussões disso no outro, dependendo do tempo decorrido, tanto quanto da sordidez daquilo que foi feito. Isso aponta para um adoecimento problemático no caráter. E caráter, meus amigos, diga-se de passagem, caráter ele não é uma entidade estanque na formação da nossa subjetividade. Caráter não é uma escolha tópica, não é uma decisão específica num dado momento. Caráter é uma estrutura, é aquilo que te caracteriza. E aquilo que nos caracteriza tem estreita pertinência com aquilo que a gente decide e com aquilo que a gente alimenta. E é a partir do que a gente alimenta e, consequentemente, se decide, sobretudo quando realmente é o caso do sujeito passar ao ato, ele concretiza aquilo que ele já fazia gestação dentro de si. Isso fecha um efeito em cadeia que vai estruturando nele um pendor, uma propensão, uma tendência mais acentuada para aquela direção. E na medida em que ele vai se entregando, aquilo vai caracterizando o perfil do sujeito.
E dependendo do tempo decorrido, isso promove enraizamentos, modelamentos e formatações até mesmo neurofisiológicas, na maneira como o sujeito molda a sua própria maneira de sentir e vivenciar um dado contexto, apenas associado a determinados gatilhos e sentimentos. Portanto, é em nome disso tudo que eu digo que essa falha de caráter ela é estrutural. E é essa sensibilidade que precisa ser obtida para se avaliar em que contexto essa traição aconteceu. Isso porque vão ter casos que podem ali ficar um pouco mais caracterizados como sendo algo da ordem de um deslize, algo da ordem de uma ingenuidade até, algo da ordem de uma imaturidade. Isso tudo são nuances que podem estar caracterizando o contexto geral da situação. Agora, conforme versa essa questão, fui traída pela sobrinha. Não sei se existe segunda chance. Dependendo da sordidez e da perversidade com que se tenha estabelecido o contexto da traição, segunda chance, ao invés de contribuir para a mudança positiva do sujeito, acaba virando munição para retroalimentar a enfermidade da pessoa, a enfermidade de caráter. Porque conforme isso que eu estava falando anteriormente, de caráter ser uma estrutura, uma das coisas que tem a chance, eu não estou dizendo nem que é uma garantia, porque garantias nesse terreno não existe. Mas se pudéssemos falar de uma boa probabilidade do sujeito acordar e ser chacoalhado por aquilo que ele alimenta e sistematicamente decide contra ele mesmo e a pessoa que ele escolheu se envolver e caminhar, a única coisa que aumenta a probabilidade dele acordar são as consequências. São as consequências. Isso, por outro lado, não vai isentar essa pessoa de talvez vivenciar um remorso. E assistir uma pessoa numa reação de remorso não é algo fácil de se ver, né? Não é algo, principalmente para quem tem alma e sensibilidade. Só um psicopata assiste, só alguém, até inclusive, psicopatizado pela mágoa e pelo ressentimento alimentado dentro de si, consegue olhar alguém se rasgando e se automutilando de remorso, sem que isso, de uma certa forma, sensibilize o coração, porque é uma cena forte, tocante. Não podemos dizer que não é sincera, até porque o remorso, ele é um efeito rebote que a culpa provoca na consciência, mas remorso não é arrependimento. Inclusive, se você quer aí uma boa explanação em relação à diferença entre remorso e arrependimento, sugiro você pegar a primeira live que nós estávamos falando desse mesmo tema. Se eu não me engano, deve ter até um recorte especificamente sobre isso. Vai lá no meu canal no YouTube e você vai ver a diferença entre remorso e arrependimento. E aí eu não vou querer me estender mais nessa direção para a gente não descarrilhar a direção que a gente está seguindo aqui. Portanto, não sendo arrependimento, sendo remorso, certamente é uma coisa que se caracteriza como uma catarse de sofrimento, de choro e de dor.
Mas isso é mais um efeito rebote da culpa do que uma denúncia de algo se transformando na pessoa. E aí existem muitas pessoas, né, que porque amam, porque gostam, porque estão envolvidas afetivamente, olhando aquele cenário de remorso, ficam sensibilizadas e meio que constrangidas a darem uma segunda chance. Mas repito, se o contexto da traição foi expressão de uma perversidade, pelo modo como aconteceu, pelo modo como foi sustentado durante anos, você pode até perdoar. Inclusive, essa ideia de perdão, dentro desse contexto de traição, é um outro tema que eu te estimulo a buscar lá no meu canal, que está recente lá, inclusive, que nós falamos sobre isso. O que significa esse perdoar? Perdoar é voltar? Não necessariamente. Perdoar, vou falar a síntese do que eu vim falando nas lives. É uma decisão da consciência em não alimentar dentro de si nada de negativo ou de vingativo contra a outra pessoa. Ok? Agora, se isso vai levar para o retorno à convivência ou não, isso são outros 500. Ok? Portanto, a pessoa, ela se vê até numa certa necessidade de ter que absolver a outra, por vezes até em função de culpas que ela mesma se autoacusa ou é acusada, e uma vez por isso sobrecarregada, ela se vê um pouco no ônus de ter que retornar. Eu não vou nem falar perdoar, porque perdoar não é retornar, mas de ter que retornar e dar uma segunda chance. Mas é isso que eu estou querendo frisar nesta questão que nós estamos comentando aqui. Se a traição ela foi fruto de perversidade, sobretudo do modo como ela foi sustentada durante um determinado tempo, existencialmente falando, eu te afirmo, você pode estar cumprindo um desserviço para si mesma, para a pessoa que te traiu e, sobretudo, para a sua relação retornando com ela. Porque, como eu estava dizendo, a maior probabilidade de uma pessoa moldada pela própria perversidade, ou seja, adoecida no caráter, de ser chacoalhada para acordar em relação ao peso daquilo que ela faz e daquilo que ela fez, é quando ela encara as próprias consequências. Mas aí a gente assiste esses casos, né? A pessoa foi lá, traiu ela com a sobrinha, traiu com a afilhada, traiu com a irmã dela, passou anos traindo ela com a própria irmã, traiu com a melhor amiga durante anos, aquela situação assim bem maquiavélica, perversa mesmo. Aí a pessoa fica chocada, estarrecida, mas depois de 3 meses já está junto de novo. Aí, meus amigos, né? O que se faz com isso, né? Eu tenho certeza que nos próximos 365 dias existe uma probabilidade muito grande, e isso assim na melhor das hipóteses, né? Existe uma probabilidade muito grande de nada acontecer de novo, mas na hora que a poeira baixar e a pessoa que traiu começar a desfrutar da real sensação de que tudo voltou ao normal e de que, por mais que ela faça, a outra pessoa não vai separar, isso não precisa ser nem explicitado verbalmente entre os envolvidos. Isso pode ser produzido no próprio jogo de sensações e impressões
que são naturais da relação e da vida a dois. Mas na medida em que o sujeito depreende isso, ele vai começar a ser tentado, profundamente tentado, a retornar, a reproduzir, a recair naquilo que um dia fez parte da sua interação consigo mesmo e com o meio, e inclusive produziu nele muita adrenalina e sensações fortes que, de uma certa forma, passaram a funcionar até como ansiolíticos diante dos estresses da vida. Por isso é que nesses casos, em boa parte das vezes, pelo amor de Deus, tá, gente? Eu não estou generalizando aqui, não. Mas eu posso, de repente, fazer essa afirmação que eu vou fazer baseado, pelo menos, na estatística. E nesse assunto, é indubitável a afirmação que toda regra tem a sua exceção. Mas me valendo na estatística de como funciona, é batata aquelas pessoas que, uma vez traídas, e elas, dependendo do contexto e dependendo daquilo que aquela traição está expressando, sobretudo quando é o caso disso aqui que nós estamos comentando, de ser um adoecimento e uma perversão do caráter, quando a pessoa retorna pouco tempo depois, é quase 1 mais 1 é igual a 2 de que vai haver uma outra traição novamente. Porque a pessoa que traiu, tendo o caráter distorcido, não pode-se nem dizer que ele viveu a consequência do que ele fez quando a pessoa que ele estava casada descobriu. Pode-se dizer que, né, ele levou um susto, mas não que viveu uma consequência. Por isso é que, nesse caso aqui, fui traída pela sobrinha e não sei se existe uma segunda chance. Se de fato se constatar perversidade e adoecimento de caráter, meu amigo ou minha amiga, marca um tempo. Marca um tempo. É que, na verdade, nessas horas, a gente age muito pouco em função do outro e a gente age muito em função de nós mesmos. A traição, para quem é traído, passa uma mensagem muito forte de rejeição. E a nossa consciência, ela é devidamente aparelhada para se defender de quaisquer insinuação, tanto de rejeição quanto de inferioridade. Por isso é que quando alguém descobre a traição, pelo incrível que pareça, inconscientemente o que ela mais deseja é que a pessoa que traiu corra atrás. Porque a traição, por ela configurar uma rejeição, isso suscita na pessoa que foi traída diversas assombrações, por vezes até reacendendo nela traumas e situações do passado, que ao mesmo tempo que ela está profundamente ferida e magoada, mas ela se sente estranha e ambiguamente tentada a dar prosseguimento com a relação, a seguir em frente. Fica uma torcida por trás de que a pessoa que traiu insista em pedir perdão, em rasgar a própria roupa, em se auto-humilhar, para que pela via desse tipo de reação, a pessoa traída possa resgatar uma recuperação da autoestima, né? Pelo modo como ela ficou se sentindo ao saber da traição. Portanto, algemados a esse processo defensivo, a maioria não atenta para esse detalhe que eu estou comentando aqui sobre avaliar qual o significado dessa traição no comportamento da pessoa que traiu. Porque a pessoa traída, até por razões absolutamente compreensíveis, tá? Ela fica tão na defensiva
por ter suscitado o sentimento de rejeição, que ela acaba se vendo paradoxalmente forçada a voltar para a relação, porque por mais que ela esteja doída e machucada, parece que se posicionar na direção de terminar vai tornar a rejeição muito mais dolorida do que continuar com uma pessoa que ela sabe que ela vai ter dificuldade para confiar. E aí tem até aqui a amiga Andréia dizendo: é complicado. Minha amiga, é complicado. Eu estou tentando aqui desdobrar a arquitetura subjetiva da coisa. Porque tudo o que se manifesta é luz. E só na luz a gente pode tratar, arrumar, na medida em que a gente vai dando nome aos bois. Portanto, o que eu recomendo nessas situações é de que uma espiritualidade saudável pela via da fé, num amor superior, sustente a sua consciência na certeza de que você é um ente amado por Deus. E de que o outro, ele não te traiu, ele traiu antes de tudo a si mesmo. Porque o nosso maior inimigo, ele não mora fora, ele mora do lado de dentro. E por mais aquilo que o outro fez entristeça a gente, nesse caso, o prejuízo maior tem que ser o dele, não o seu. E aquilo que ele fez não representa quem você é. Pelo contrário, denuncia a própria doença dele. Com isso afirmado no coração, não estou dizendo que você vai ficar imune da sensação de rejeição. Mas a sensação de rejeição não vai extrapolar uma fronteira que deixe de ser administrável para sua consciência. E uma vez que a sensação de rejeição, mesmo estando ali, porém administrada pela consciência, sobretudo baseado na certeza desse amor maior por você, aí você terá lastro de percepção e de discernimento para olhar com a devida coerência o que significa essa traição relativa ao comportamento do outro. Porque na maioria dos casos, as pessoas elas ficam chocadas, estraçalhadas pela traição, mas ao mesmo tempo ambiguamente atravessadas por esses sentimentos contraditórios de raiva e apego por causa da sensação de rejeição, e elas retornam de imediato, e elas dão a segunda chance num curtíssimo espaço de tempo, e muitas vezes ela vai ter que ser traída, essa pessoa vai ter que ser traída uma segunda, uma terceira, uma quarta vez para ela chegar à conclusão de que ela está lidando com um problema de caráter. Eu estou colocando todas essas colocações, e eu tive aqui até uma colocação, uma amiga querida aqui, a minha querida amiga Caroline, minha colega de trabalho, colocou complexo. É complexo. Não é mole. Agora, ninguém sobe uma montanha olhando para o pico dela, porque a probabilidade de você desanimar será muito grande. Para se vencer grandes montanhas, a gente tem que se concentrar apenas no próximo passo. E há de ser que cada passo, passo a passo, no seu devido tempo, quando você olhar para trás, você vai ver que você já percorreu uma grande trajetória. Portanto, esse seria um tema onde, mais do que pensar que é difícil, é pensar o benefício que esse tipo de orientação do olhar e do pensamento pode proporcionar, gerando propriedade para você lidar justamente nesses momentos mais críticos, né? Porque melhor lida com a coisa quem vai aprendendo a nomear e identificar
sentimentos, impulsos e sensações dentro de si. Sobretudo, também sabendo a direção do que alimentar no coração e na mente nessas horas tão delicadas, né? Aí, antes de eu passar para a próxima questão, eu já vi que tem aqui uma interação. É a querida Grace. Grace, querida, boa noite. Muito obrigado primeiro pela sua presença e agora aqui pela sua colocação. Vida amorosa é quase impossível. Homens de verdade já estão em extinção. Aí ela tá rindo aqui, né? Brincadeira à parte, mas não deixa de ser verdade. Infelizmente, nunca tive sorte no amor. Grace, querida, deixa eu falar uma coisa para você. Eu sei que você fez uma colocação até regada de bom humor, mas aquele bom humor que carrega o famoso fundo de verdade. E eu vou falar uma coisa com toda sinceridade, visando o seu bem, Deus o sabe. Minha amiga, não deixe a sua percepção sobre si mesma e sobre a realidade ser nivelada por baixo em relação àqueles entes que escolhem deliberadamente não evoluir. Porque quando a gente chega nessa sensação de que praticamente já não existe, nesse caso como você descreveu, homens de verdade, vamos lá. Nós estamos num planeta com mais de 7 bilhões de pessoas. Tenho certeza que essa impressão você não extraiu desse imenso conjunto de pessoas. Essa impressão você extraiu de 1, 2, 3, 4, de um universo muito circunscrito de pessoas, né? E, sobretudo, quando determinadas experiências danam de se repetir, nessas horas eu convido a gente a olhar muito mais para dentro do que culpabilizar os personagens do lado de fora. Não num sentido moral de querer eleger culpados, mas no sentido de a gente tentar perceber qual a nossa responsabilidade na desordem ao qual a gente mesmo se queixa. Entende? Portanto, nessa direção, quando em função de experiências negativas que a gente tem com determinadas pessoas, sabe qual o maior perigo? É a gente construir na gente convicções generalizadas e equivocadas acerca da realidade. E quando a gente não só constrói, mas se entrega para tal crença, então tudo na gente começa a funcionar em torno dessa crença. E aí, por exemplo, não sei se é o caso, se você já é uma pessoa que funciona com essa convicção, ou seja, não existe homem que presta, então isso começa a desdobrar dentro da pessoa certas disposições que, coincidentemente, vão atrair e chamar a atenção justamente de quem não presta. Porque esse é um mecanismo de defesa clássico, né? E que aí, minha amiga, não é só você, são muitos. Isso se for o caso, né? Pode não ser. Mas de muitos que, porque sofreram com um determinado caso, defensivamente eles começam a acreditar que nada mais presta, para de uma certa forma eles inibirem a sua tendência de se envolver. Então, criando-se uma inibição inicial de envolvimento, a pessoa acaba ativando um tipo de comportamento que só atrai abutre na direção dela. Abutre, como é abutre, ele chega seduzindo como se ele fosse o príncipe encantado.
E aí, quando o príncipe encantado, que na verdade é abutre, consegue abaixar a guarda da pessoa, ela se envolve, mas quando ela se constata com a verdade, ela se vê enganada novamente. Portanto, mais do que acreditar que ninguém mais presta, pelo contrário, acredita, existem pessoas que prestam. Mas é que essas pessoas que prestam, elas não aparecem na nossa vida no timing das nossas carências e das nossas exigências. A coisa não acontece, por exemplo, no ritmo que aplicativos como o Tinder condicionou essa geração de que é tudo para ontem. É só dar um match que a coisa acontece. Não. Gente boa. E assim a humanidade chegou desde os seus primórdios até o presente momento, são encontros espontâneos, às vezes da onde a gente menos espera, e que vai começando com uma interação bacana e quando vai se ver, a coisa ganha uma ignição e vira uma linda história de amor. Isso acontece, minha amiga. Mas quando a gente, traumatizado por 1, 2 casos, a gente assume uma crença generalizante de toda a realidade, inconscientemente a gente acaba se sabotando para reproduzir justamente aquela realidade do qual a gente se traumatizou. Portanto, não deixe que essas pessoas que deliberadamente decidem não evoluir promovam no seu olhar um sintoma e que te leve a viver tropeçando naquilo que eles te fizeram sofrer. Mas no que diz respeito ao seu olhar, permita-se manter viva dentro de você a esperança, entendendo o que eu falei anteriormente, de que as coisas não acontecem na hora e no tempo que a gente gostaria. Mas se a gente caminhar com outros focos, com outros objetivos, mas não estando necessariamente fechada para essa possibilidade, com espontaneidade e naturalidade, na maioria dos casos eu vejo essas pessoas tropeçando em histórias muito bacanas. Beleza? Aí chegando aqui mais embaixo, vamos descer aqui. Olha, eu ainda tenho mais... Eu teria, né, mais umas 2 questões. Nossa proposta aqui é passar uns 60 minutinhos, até para eu não onerar demais o tempo de vocês que estão aqui me prestigiando com essa maravilhosa audiência. Mas eu quero também dar atenção para o que vocês estão escrevendo aqui. Por exemplo, chega aqui a Daniele Campos. A Daniele coloca o seguinte: eu fui traída várias vezes e hoje me sinto frustrada e não amo mais o marido. Vou me separar. Ô, Daniele, minha amiga, é o melhor que você faz. Sobretudo nesses quadros de várias vezes. Né? Várias vezes. Eu já vi alguns casos. Se você me perguntar, Felipe, você nunca viu um caso de casais onde uma das partes passa uma boa parte do tempo na imaturidade, fazendo toda sorte de sacanagem, mas mesmo assim o relacionamento continuou e chegou um dado momento que essa pessoa se arrependeu e aí a relação foi catapultada para um outro patamar de muito entrosamento e muita vida? Sim, eu já vi. Agora, tá aí uma coisa que a gente não pode generalizar. E olhando para o modo como funcionam as estatísticas, sinceramente, esse é o tipo de coisa que, como ocorre na ordem da exceção, é justamente por isso que eu não costumo incentivar. Né? Porque nesses casos, quando a pessoa vai continuando a relação sendo sistematicamente traída, meus amigos e minhas amigas, ninguém sai ileso de um contexto como esse. Não se sai impune
de uma situação como essa. Isso porque uma reincidente constatação de traição vai ampliando a sensação de rejeição, que não em poucos casos isso cria uma estigmatização da autoestima, gerando na pessoa crenças tão negativas sobre ela mesma que abre um quadro de dependência emocional. Ela já se vê sequestrada por tantos sentimentos e sensações que é como se fosse uma frustração imensa de se sentir fracassada, de se sentir incompetente, de não ter se sentido capaz, e dependendo das reverberações da cultura machista que ela tenha se internalizado, como se fosse o papel da mulher ter que ter sido competente o suficiente para manter a fidelidade do marido ou a paixão do marido na direção dela, ela então começa a se culpar porque ela engordou, ela começa a se culpar porque ela fez isso, fez aquilo, e essa torrente de negatividade produz uma fragilidade egóica tal que essa pessoa sai com um transtorno de personalidade dependente dessas relações. Portanto, minha amiga, você precisa ser salva pelo amor próprio. E amor próprio não é sentimento. Amor próprio não é uma sensação momentânea de empoderamento. Meu Deus, eu estou sentindo aqui uma sensação de coragem, de poder, agora eu vou lá e vou separar. Não, minha amiga, o dia que isso acontecer, repreende que isso é uma entidade. Você entendeu? Não é assim que as coisas funcionam, né? Amor próprio é uma decisão. É uma decisão da consciência partindo de um entendimento que você tenha da situação, como esse, por exemplo. Você teve uma constatação do lado de fora, olha, fui traída várias vezes, tenho aqui o indicativo sobejo de que é uma pessoa que deliberou na direção do seu próprio patamar de imaturidade, e por outro lado eu olho para dentro e vejo que eu sou só frustração e sentimentos negativos e já não tenho nenhuma conexão. Então, baseado nessa constatação, ainda assim, minha amiga, saiba, mesmo com toda essa constatação, na hora que você for lá concretizar a decisão, você vai sentir medo, você vai sentir talvez culpa, mas sem sombra de dúvida você vai sentir insegurança. Mas nós não somos apenas aquilo que nós sentimos. Nós somos, sobretudo, aquilo que nós decidimos ser. Nós somos aquilo que nós alimentamos. Inclusive, me valendo do que eu falei um pouco lá atrás, hoje aqui, dessa primeira questão que eu refletir aqui, começa a alimentar dentro de você a certeza do amor de Deus. E de que foi um convite do próprio Jesus de que nós não vivêssemos lançando as nossas pérolas aos porcos, lançando aquilo que a gente tem de mais valor para com quem não sabe valorizar. Então, crendo e se apropriando dessa verdade para você, mesmo com medo, mesmo insegura, mesmo com as sensações melindradas, tome a decisão pela fé. A decisão de romper, de seguir o seu caminho. E com o tempo, os sentimentos vão te acompanhando. Porque nesses casos, minha amiga, os nossos sentimentos, eles vêm sempre a reboque. E se a gente esperar a mobilização de certos sentimentos para tomar certas decisões, ou isso nunca acontece, ou acontece de uma forma muito atabalhoada e autossabotada. Como, por exemplo, eu já ouvi alguns casos de Felipe, eu vou aguardar um momento que eu tiver com bastante raiva, aí eu vou lá e vou terminar. Senhor, querida, não faça isso. Sabe por quê?
raiva passa. E se você tomar uma decisão no calor de uma emoção, quando ela passar, você vai ficar sem sustentação. Porque se foi baseado em sentimento, depois que a raiva passar, a probabilidade de você se arrepender e voltar vai ser muito grande. Ou do sujeito cantar uma pedra para você e te convencer para voltar, vai ser muito grande. Portanto, não é baseado em sentimento, precisa ser uma deliberação da consciência. E minha amiga, minha oração é que você se aproprie dessa verdade como uma decisão em acreditar e dê esse passo na direção da reconstrução de um amor próprio, de uma integridade do seu próprio ser, dos seus sentimentos, dos seus afetos, porque isso, minha amiga, é uma riqueza impagável. Impagável. Não deixe ninguém tripudiar disso. Ok? Maravilha, gente. Vamos então descer aqui e aí a amiga Grace coloca aqui novamente: agora sou uma mulher resistente, rígida, bloqueada para acreditar. Cansei de ser sentimental e me entregar. Obrigado pelo carinho e pela resposta. Oh, querida Grace, o carinho permanece, mas deixa eu te falar. Pelo incrível que pareça, não há nenhum problema em você ser sentimental e em você se entregar. O grande problema é isso não estar associado com a avaliação, o discernimento e a decisão para mudar de direção quando se constatar que o contexto não é favorável. Porque quando apenas o sentimento impulsiona o movimento, a gente acaba, obviamente, se entregando precipitadamente e acabamos aprendendo pela experiência. Quando a experiência se repete, parece que isso vai passando a impressão de que a gente está vivendo um karma. Meu Deus, tudo dá certo na minha vida, mas a minha vida afetiva está emperrada. Mas isso é um equívoco. E é um equívoco no sentido de interpretar que aquilo que se repetiu seja apenas uma conspiração do universo contra você, mas na verdade foi apenas uma resposta a uma modalidade de funcionamento que você não mudou em si mesma. Agora, aí você disse: não, mas Felipe, agora eu mudei, agora eu sou rígida e bloqueada. A gente nunca corrige um extremo partindo para o extremo oposto. Nunca corrige. Isso porque você vai viver consequências negativas, só que em âmbitos diferentes. A grande questão é equilibrar. Equilibrar mantendo essa sensibilidade que você tem e essa aptidão para entregar, o que, diga-se de passagem, é lindo. Mas isso a partir de agora sendo associado com o bom senso e o discernimento. Pegando um pouco dessa rigidez e associando, não derramando o pote todo, mas trazendo um pouco no sentido de dar tempo ao tempo para avaliar, não partindo para situações de tragédia anunciada, porque veja, minha amiga, não é o seu caso, pode não ser o seu caso, mas alguns casos que eu já lidei e que operam nessa direção, aí são pessoas até que começam a tomar a decisão do tipo: agora eu só saio com homem casado, porque aí eu mesma já não me envolvo, eu já consigo até organizar melhor os meus sentimentos para não me envolver, e a coisa fica naquilo mesmo, cada um tira o seu pedacinho da coisa e vai todo mundo embora para casa sem ninguém encher o saco de ninguém. Olha, isso na teoria é uma maravilha, mas levando em consideração que nós não somos postes de ferro, nós somos alma também,
a alma ela se entrelaça e acaba que esse tipo de contexto vai retroalimentando sentimentos que vai fomentando na gente ainda mais a sensação de desacreditar, de ceticismo, de desânimo, de já não acreditar que nada vale, e começam a generalização de que o mundo todo está adoecido, quando na verdade o que está acontecendo é que você se entregou para uma disposição que retroalimenta em você uma configuração adoecida. Portanto, não se permita. Expanda outros objetivos, estudos, trabalho, projetos. Vai vivendo a vida de boa. Evite determinados contos do vigário, como relações de aplicativo, ou pessoas que já carreguem uma fama ou já estejam envolvidas em um contexto complicado. Evite as tragédias anunciadas. E vai vivendo com outros objetivos, porém estando aberta para essa dimensão. Essas coisas acontecem, minha amiga, quando a gente menos espera, viu? Beijão para você, viu, minha amiga? Deus te abençoe de coração. E aqui descendo, então, aí tem mais abaixo o meu xará, tem o meu xará aqui, ó, Felipe Molina. Ô, Felipão, obrigado, meu amigo, viu, pelo prestígio aqui da sua audiência. E o Felipe traz uma questão aqui. O mesmo se dá em relações de trabalho? Vivo relações difíceis no trabalho, vontade de sair, mas ao mesmo tempo ainda tento transformar a minha percepção sobre a situação. Felipe, tem diferenças, tá? Tem diferenças, mas não deixa de ter as suas conexões e pertinências, ok? Não deixa de ter. Toda e quaisquer relação que desfrute numa interação próxima e constante com a gente, pode ser de uma natureza diferente, mas haverá um entrelaçamento de afetos e expectativas. E a relação de trabalho, em boa parte dos casos, meu Deus, a gente passa mais tempo interagindo com o ambiente de trabalho do que muitas vezes no nosso ambiente familiar e particular, né? Então, nesses casos, faz toda a diferença a salubridade psicológica e de interação entre os envolvidos no trabalho. Porque se o ambiente for demasiadamente tóxico, na medida em que um engana o outro, na medida em que quem exerce o papel de chefia manipula, humilha, ou parte para uma tirania draconiana, semeando medo, insegurança e toda sorte de influências e de atravessamentos negativos, meu amigo, a sua avaliação ela não é desprezível. Eu lembro muito de um período que eu tive no meu trabalho. Eu antes de trabalhar com a psicologia, o meu primeiro trabalho foi como técnico em edificações, e o meu último trabalho de carteira assinada foi numa multinacional que eu trabalhei, e eu fiquei ali no setor de obras, né? E olha, eu tive um gerente, meu pai do céu, muito complicado. Só para vocês terem uma noção, depois que eu saí, eu trabalhei 1 ano nesse setor. Inclusive, hoje eu vejo tudo isso com muito significado, porque eu creio que esse trabalho foi a dor de parto para que eu fosse parido na direção da psicologia, né? Inclusive, enquanto eu trabalhei nessa empresa, eu já estava quase me formando na faculdade, né? Então, eu nesse setor, esse gerente era muito tóxico. E ele sistematicamente humilhava, e ele falava, e ele tinha
uma retórica muito boa, uma persuasão muito forte, e era com a gente, era com terceirizados, e a maneira como ele pressionava a gente para poder cobrar os terceirizados ia induzindo a gente a agir com os terceirizados da mesma maneira como ele agia. E havia uma certa satisfação mórbida nele em perceber que o jeito dele estava sendo reproduzido, né? E com o passar do tempo, eu ainda tendo dificuldade para identificar isso, eu fui me vendo cada vez mais grosseiro e grotesco. E olha, teve uma vez que foi um determinado terceirizado. Meu pai, inclusive, ele tinha tamanho e perfil para poder me encaçapar ali, mas porque ele não podia fazer isso, afinal, aquela empresa era um grande sustento para a empresa dele, ele era um terceirizado, prestando serviço lá para a gente. Ele se conteve, mas depois que eu fiz um espetáculo de esculhambamento, ele tinha realmente dado mole em alguns pormenores, mas eu estava ali mimetizando o perfil e a postura do meu gerente. Quando eu saí e ele foi me ouvindo e pedindo desculpa, Felipe. Quando eu saí daquela situação, a minha consciência começou a me trucidar. Disse, Felipe, você não é assim. Você não é assim. Você está se monstrificando. Você está se deformando. E aí é que eu comecei a ficar premido por esses pensamentos. Eu falei, cara, eu estou me formando na psicologia. Essa empresa aqui é muito boa. Essa empresa aqui, e era uma multinacional, ela oferecia inúmeros benefícios, me daria todas as condições para eu pendurar a minha chuteira e me aposentar ali dentro. Inclusive, era esse o pensamento até das pessoas à minha volta. Caramba, o Felipe conseguiu uma excelente oportunidade. Porque, querendo ou não, a gente sabe que esses adereços, eles meio que condicionam a gente também ali dentro da coisa, né? Mas eu pensei assim, velho, não é isso. A que preço eu vou ficar aqui? Que preço dará o homem pela sua própria alma? Do que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e causar dano à sua própria alma? Isso foi uma pergunta que Jesus fez. E eu falei, e eu estou me deformando aqui. Eu vou sair daqui o quê? Um protótipo desse gerente aqui? Não, de maneira nenhuma. E isso tudo aqui é muito entorpecedor, eu fico encurralado em determinadas situações. E ali, meu amigo, no meu caso, eu decidi sair. Foi aí que eu pedi uma demissão sumária. Inclusive foi até um tempo um tanto quanto antecipado, eu tinha planos de estender um pouco mais, até para não passar por certas dificuldades financeiras, mas enfim, não foi possível. Por uma questão de sanidade, eu preferi amputar aquele membro para que não comprometesse o corpo inteiro. Então, meu amigo, eu estou dando só essa ilustração, inclusive com a minha própria história, diante daquilo que possa ajudá-lo, viu? E aqui, mais embaixo, eu tenho a palavra da Ariane. Querida Ariane, boa noite, querida. Muito obrigado pela sua presença e audiência aqui. E ela coloca, Felipe, hoje estou em um dia péssimo. Eu e o meu esposo tivemos uma briga e até o momento não conseguimos conversar e resolver. Aí mais embaixo coloca aqui, estou sendo acusada de algo que não fiz. E isso está me transformando muito. É muito bom poder te ouvir. Obrigada, Ariane. Ariane, deixa eu te falar uma coisa. Eu talvez não teria muita coisa a dizer, mas você talvez me deu uma pista aqui e de algo que eu acho válido
refletir, e eu vou refletir rapidamente, porque o nosso tempo está acabando, mas Ariane, minha amiga, ouve o seu amigo aqui no que eu vou te dizer. A verdade, ela não precisa de advogados. Ela fala por si mesma. Inclusive, Paulo, o apóstolo, ele diz: nada podemos contra a verdade, senão a favor da verdade. O fato é que quando nós somos acusados daquilo que nós não fizemos, a mensagem subjetiva que isso passa é como se a nossa identidade e a nossa essência estivesse sendo colocada em xeque. Mas nessas horas, embora esse tipo de experiência seja perturbadora, mexe. Não podemos ser hipócritas e nem querer dar aqui uma de monge. Não, essa experiência ela mexe com a gente. Mas ela também nos oportuniza treinar, nos diferenciarmos do olhar do outro. Porque você é muito mais do que aquilo que seu marido te vê. E se essa não foi uma coisa que você fez, e pelas palavras e pela explicação você não está conseguindo convencer, minha amiga, não perturbe o seu coração. Porque você não pode chamar para dentro de você reações e implicações que não tenham relação direta com o que você fez. Portanto, abrace a paz que te cabe. E com o tempo tudo se esclarecerá. Tudo se esclarecerá. Eu fico aqui na torcida para que essa relação ela não seja caracterizada, como eu encontro em alguns casos, por uma certa disputa narcísica de se querer assumir a liderança da relação pela via da forçação de encontrar uma vantagem moral sobre o outro. E esse tipo de disposição dentro da relação, ela acaba gerando um contexto muito tóxico para se conviver. Mas entendendo que não é esse o caso, minha amiga, o seu maior argumento será a própria verdade e não as suas palavras. E quando assim você fizer, você ganhará muita propriedade. Porque pode ser que nesse desespero de você se defender, você está dando munição justamente para o seu marido pensar o contrário. Então, minha amiga, isso é apenas para pensar, viu? No mais, eu espero de coração, vejo até pelo que você relatou que a tinta está fresca. Eu quero então ficar aqui na esperança de que com a graça de Deus tudo vai se ajeitar, viu? Minha amiga, um abração para você, tudo de bom, de coração. O meu amigo aqui, Felipe, coloca: obrigado, irmão, eu sinto o mesmo. Estou ficando grosso com as pessoas e muita vontade de começar o meu projeto pessoal, mas tenho o clássico medo de não conseguir me sustentar. Ô, Filipão, eu teria até muitas outras coisas para te falar, mas o tempo vai ficar apertado. Espero que essa breve reflexão que eu trouxe possa te criar aí um bom combustível, meu amigo, para essa engrenagem começar a rodar, viu? E aí, ó, a querida Adelina, oi Adelina, Adelina coloca: aconteceu o mesmo comigo e eu saí de uma empresa grande e famosa. Ok, Adelina, maravilha. Gente, muito obrigado pela audiência de vocês. Eu vou parar por aqui, porque a gente meio que extrapolou o nosso prazo regulamentar. Com a graça de Deus, estaremos aqui na próxima quarta, às 19h30, com esse mesmo tema. Olha, estou vendo aqui muitas palavras de carinho, recebo todas elas e transmito todo o meu afeto para vocês, viu? Uma ótima semana e com a graça de Deus, até a próxima quarta. Valeu, gente boa!